Está a gravar? Foi aquecimento. A minha mulher, a primeira pergunta, quando começámos agora aqui a gravar a trotinete, perguntou se eu já não tinha feito o review desta trotinete. Já, 2024. Este é o modelo 2025. Existem aqui diferenças e há aqui uma coisa interessante que se passou, porque eu já fiz o teste de autonomia e no review anterior do modelo 2024 eu concluí que pela diferença de valor para modelos tipo G2 Max e G2 Pro, acho que não justificava o que vocês poupavam ou então o que tinham que dar diferença para ter esses modelos, mas esta já não se está aqui a passar a mesma coisa. 26 kg, aguenta até 120 kg, motor na roda traseira de 800 watts, 1200 watts de pico, bateria de 48 volts, 15.6 ampere-horas, que supostamente lá dizem que faz mais de 50 km, mas primeiro o unboxing e todos os outros testes que eu fiz em relação a esta trotinete, porque a conclusão acho que é interessante. Uau! Caixa 29.4, trotinete 25.3, G2, 2025, não diz aqui, pneu de 10 polegadas, bora lá. Mas tenho um ajudante! Não, qualquer dia vou-me lixar, eu sei. Não, aliás, já me lixei no outro dia, extraí aqui uns autocolantes por causa que fiz isto. Esta vai ser fácil. Olha, paralamas da parte de trás, tem que ser vocês a montar, plástico, mas é rijo, com um pequeno refletor. Uma pochete manuais, explica como é que vocês devem montar, essa coisa toda. Ok, está completo. Ferramentas, aqui com umas borrachas que devem de ser ali para pôr depois na proteção das rodas, alguns parafusos. 5 devem de ser ali para parafusar o guiador. Os outros 2 devem ser para aparafusar o paralamas de trás. Bora! Mas olha lá, mas isso é uma G2, é exatamente igual àquela? Aquela é Master e essa não é Master, é isso? Há várias diferenças. Aquela tem dual motor, esta tem um tamanho mais pequeno, não tem tanta potência como aquela. Há muita coisa. Se me seguisses no meu canal, sabias as diferenças. Ok. Ui, não caias, não caias. Mas... olha, ganda teia de aranha, meu, que isto é uma ganda jarda e aquilo não arrebentou. E estes parafusos tinham Loctite, um bom toque sempre. Está feito. Ah, epá, está-me a doer aqui as costas, cara, sério. É levezinho, levezinho. Tu consegues? Olha-me só para esses braços, pá. Putz, nunca vires as costas para a câmara, que estão amador, caraças, estão... Eu não posso lidar com amadores. Espera aí, está aqui o carregador. 54.6 volts, 2 ampere-horas e leva este tempo para carregar na totalidade. Então, isto já não sei... Não, puto, sozinho. Olha, segura a caixa. Ah, estou a ver aqui diferenças. Pelo que eu me lembro da outra... Há aqui melhorias. Olha, e as rodas também não são cardadas em demasia. É feita para andar mais na estrada e onde vocês provavelmente andam mais de 90% das vezes. Agora, montar aqui o paralamas de trás. O gajo queria era brincar com... para justificar, para chegar ao pé da mulher. Mas, olha, eu quero mandar vir uma coisa desta. Isto dá imenso jeito, não é? Vê lá o que é que achas aqui da suspensão. 86, pá. É bom. É bom, é? Está a lidar bem contigo. Poxa, então não. Está aqui uma evolução. Vamos lá acrescentar aqui quilómetros. Faz parte das oscilações do preço da gasolina. Semana sim, semana não. Vou à bomba de gasolina agora a testar. Não, vou esperar para a próxima semana. Ou então já tens um carro elétrico e não queres estar dependente dos postos públicos. Podem estar ocupados. Ou então uma grande oscilação nos preços. Com a Voltbox, uma empresa especializada na instalação de wallbox que consegue reduzir carregamentos com tomadas normais de 20 horas para apenas 4 horas com carregamentos até 22 kW. Eles tratam tudo de venda, manutenção, instalação, projetos grandes que queiram para condomínios assim, tipo, numerosos. E no fim do mês as vossas carteiras vão agradecer com aquilo que vocês conseguem poupar. E se isto pareceu conteúdo pago, porque é, mas estão em boas mãos. Não, primeiro vamos falar do design e as diferenças em relação ao modelo anterior. Este é o modelo de 2025 e há aqui uma diferença que vai fazer com que tenha um resultado muito bom no teste da travagem. Ou seja, temos novos pneus mais virados para a estrada, em vez de serem tão cardados, e temos travões de discos, em vez de ser 140 mm, de 160 mm. Há trotinetes que eu tenho aqui no canal, mais pesadas, bem mais potentes, que têm discos de 140 e às vezes de 120 mm. E depois temos um deck mais largo com 19 cm, ou seja, cerca de mais 3 cm que a versão anterior, continua a mesma com 46 cm de comprimento. O apoio de trás tem uma boa inclinação, tem uma superfície de silicone maior, tem um aspecto mais evoluído, mais bem pensado, quer seja em termos de design, quer seja de funcional, é reforçado. E depois a luz de trás, que temos aqui piscas, as luzes de travão, também está
muito mais bem inserido que a versão anterior. E para finalizar as diferenças, o braço oscilante da frente e de trás foram reforçados, supostamente vai aguentar mais porrada. Tudo o resto, a cor, gosto muito, tem bons níveis de acabamento e depois temos este preto assim mais escuro, o deck aqui é todo de silicone e tem uma boa superfície, a altura continua a ser a mesma, com 15,5 cm, ou seja, subir em passeio não vão ter assim grande dificuldade com esta trotinete. Os cabos estão bem pensados, a inserção deles não é aqui feito no deck, mas é aqui na parte de cima, ou seja, a bateria de 48 volts, 15 amperes está isolada o suficiente para vocês ainda arriscarem aqui algum dia assim com mais chuva. Dobrá-la, facílimo. Temos aqui uma patilha de segurança, depois temos aqui esta manga que se prende aqui na luz de trás. Está feito, facílimo, voltar a pôr no sítio. Então, tiramos a manga, temos no sítio e a patilha aqui de segurança também fica logo no sítio. Muito fácil de desdobrar e muito fácil de dobrar. A altura do guiador, na minha opinião, gostava que fosse um bocadinho mais alto. Eu tenho 1,75 m, mas não me estou a queixar assim muito. A largura do guiador, 66 cm, é maior do que a G2 Master. Punhos também não estou a desgostar. Gosto muito desta cor, da escolha da Kukirin em relação a onde utilizar esta cor assim, cor de laranja com o cinzento. Parece assim tipo uma trotineta assim meio stealth. Sim senhora, uma boa evolução em relação ao ano anterior. Mais coisas. Agora sim, vamos lá acrescentar aqui quilómetros e dar início aqui ao GPS para termos uma distância exata. Agora, como é que ela se porta num teste ciclístico? E eu vou pedir desculpa à malta da Kukirin, porque eu normalmente faço os meus testes de autonomia com ela em stock, neste caso, limitada a 25 km/h, mas não tenho estado a andar limitada a 25 km/h e o teste da força explica porquê. Este teste da força vai ser interessante. Porquê? Voltei a pôr as configurações de fábrica, ou seja, está limitada a 25 km/h, mas ao contrário de outras trotinetes que eu tenho aqui, que o limite de velocidade fica limitado, mas não o binário, nesta não acontece isso. Estou a acelerar a fundo no race. Eu já tive aqui trotinetes que diziam 700 watts com picos de 1000 watts e esta trotinete não me parece isso. Agora vou tirar o limite, já está preparada para andar acima de 25 km/h, vou acelerar agora a fundo, race à mesma. Oh, não tem nada a ver, já está a arrancar. Já está a arrancar, agora fazer aqui a subida. Está a desenvolver também mais. Não percebo porque é que eles fizeram isto. Uma coisa é limitar a velocidade máxima, tipo 25 km/h, mas o binário até chegarmos a essa velocidade não ter limites. E esta tem limites. Parece que temos aqui tipo uma trotinete de 250 watts com picos de 500 watts e quando tiramos o limite, sinto 800 watts na aceleração, fácil, e o mapa da entrega da potência também sinto que existe na trotinete. E se eu tivesse feito este teste apenas limitado a 25 km/h, como vem de fábrica, a minha conclusão tinha sido horrorosa, mas assim, não faz sentido esta trotinete, vocês andarem com ela limitada. Eu gosto de testar as coisas como vêm de fábricas, mas neste caso não faz sentido absolutamente nenhum. O descanso não é assim grande coisa, mas tem uma boa mola, a superfície é pequena, se vocês apanharem alguma areia vai se enterrar e depois vai cair. E mesmo sendo ela pequenina, estamos aqui numa posição até bastante alta. Agora vejam aí o teste da estabilidade. Como é que a Kukirin G2 de 2025 se porta num teste da estabilidade? Já está desbloqueada. Deixar passar aqui os carros. 40, 54, está ali a dizer no GPS agora 50, 56 no display. Uma diferença de cerca de 5 km/h. Olha, e nada mal. Neste tipo de trotinetes assim mais leve, vocês têm que ter o centro de gravidade um pouco mais baixo. Se vocês estiverem a andar a velocidades mais altas, tem que se baixar, e esta trotinete não foi feita para malta muito alta, mas senti estabilidade e segurança para de vez em quando, se esta trotinete ficasse para mim, atingir estas velocidades assim alguma descida e não ficar aqui preocupado com a minha vida. Ai, que barulheira do caraças. Mais coisas, mas a velocidades baixas, e agora uns altos, suspensão, já falo dela, mas até agora, bumba, porrada boa, já falo da suspensão e já falo dos pneus, mas em termos de agilidade, vocês vão se habituar com esta trotinete a fazer as manobras com a posição do guiador, ou seja, incliná-la para um lado ou para o outro e não virar o guiador, porque
a baixas velocidades, ao contrário das altas velocidades como vocês viram, se eu virar o guiador, tem que ser muito sensíveis, porque ao mínimo desvio sinto que torna-se um bocadinho instável. Mais ou menos, mais ou menos. É, mas isto sou eu a ser um pouco picuinhas, porque de resto estou a gostar muito desta trotinete. Está-me a parecer muito manobrável, dinâmica, e os 10 km que eu fiz até agora estou a gostar bastante e não me lembro de estar a ter a mesma reação em relação ao modelo anterior. Acho que tem muito a ver com o tipo de pneu que eles puseram agora nesta. Acho que também a borracha dá-lhe aqui um pouco mais de aderência. A suspensão continua a achar um pouco rija para modelos tipo G2 Pro ou G2 Max. Na condução, se eu trouxer para o barulho esses modelos, eu preferia automaticamente ou G2 Pro ou então a G2 Max, mas neste caso, não pá, conseguiram melhorar bastante a trotinete nesse aspecto, epá, e tem tudo a ver um pouco com o pneu, se calhar a resistência aqui dos braços oscilantes serem assim um pouco mais robustos, se calhar aqui o apoio de pé de trás ser maior, a inclinação, o deck também ser ligeiramente maior. Eu sei que estou-me a prolongar um pouco neste aspecto, mas há que dar crédito à evolução e não é apenas no papel. Suspensão um pouco rígido, como eu já referi, mas acho que vai aguentar bem, assim, tipo vocês saltarem no passeio alto, seja lá o que for, a altura do deck também vai aguentar isso. E depois os travões, não sei se repararam, são travões mecânicos e eu neste pequeno percurso, normalmente travões mecânicos tenho sempre 2 dedos aqui nas manetes, neste caso só estou a utilizar um dedinho e é o suficiente. Veja o teste da travagem. Travões mecânicos, disco de 160 mm, bora lá, vou travar com apenas um. Ai, espetáculo! Espetáculo! Estou a travar com apenas um dedo. Eu acho que nunca fiz isto com uma trotinete com travões mecânicos. Excelente travagem. Estava aqui a mostrar no display para aí tipo a 35 km/h. Vou fazer outra vez. 40! Eia não, espetáculo! Fica aqui já dito. Isto é para os pais que tiverem a pensar comprar esta trotinete para os miúdos para irem depois para a escola. Na minha opinião, esta trotinete, pelo valor, pacote completo, é mais segura quando chega, travagem, sem dúvida nenhuma. A diferença que faz ter aqui discos de 160 mm. Eu acho que devia de haver uma lei que dissesse: é proibido qualquer trotinete ter travões de disco de 140 mm para baixo, pelo menos 160 mm. Com esta, que é relativamente pequena, conseguem com outras maiores. O tamanho do guiador, punhos, o acelerador é assim um pouco para o risco, mas o tamanho do guiador e os punhos gosto. Só não gosto é aqui da altura do guiador. Olha, aqui um salto. Pumba! Não! Eu queixo-me desta suspensão. Olha, agora aqui na calçada gostava que fosse assim um pouco mais mole, mas temos aqui uma mola que podemos ajustar a pré-carga para tornar se calhar ela assim um bocadinho mais mole. Mas se derem muitos saltos de passeios altos, tranquilo! E eu tenho 75 kg, estou-me a sentir à vontade para dizer a mesma coisa em relação para malta com mais de 85, 90 kg. Parece que esta suspensão está regulada para meninos com esse peso. E pronto, basicamente é isto, só uma chamada de atenção em relação aqui à altura do guiador. Se vocês tiverem mais de 1,80 m para cima, vão andar nesta trotinete assim com os braços muito esticados assim para baixo. E confirmo que o silicone deste deck, vocês não vão andar aqui a patinar de forma nenhuma com os pés. Diz-me que não partiu, Armado em campeão. Tchau. Mais ao pormenor. Caraças. Pronto, mas ainda está a funcionar. A parte da frente não ficou partido, nada. Olha que subscribe, ajuda imenso eu pagar estas merdas, foda-se. Agora, em relação aqui ao display, botões, e vão notar um certo tom de desilusão na minha voz, porque se ligarmos esta trotinete, continuamos a ter um display que eu não gosto durante o dia, agora à sombra, e não conseguimos ver bem. Este flickering é só por causa da frequência aqui da câmera, mas se formos aqui para o sol, não consigo ver. E o sol já se está a pôr, não está assim com grande intensidade, e a única coisa que eu consigo ver em andamento é o conta quilómetros a velocidade que nós vamos. Temos aqui os tracinhos, o estado da bateria, não temos voltagem. Se der aqui um toque no power button, liga ali depois a luz. Por acaso o display não fica com o brilho ainda mais baixo, se eu der 2 toques, mudo para o eco. Olha, o eco consegue-se ver muito bem. Mais 2 toques, o suporte, mais 2 toques, o modo Race. E depois por baixo temos aqui o conta quilómetros, ainda temos aqui uma parte, conseguimos ter touchscreen, deixa lá ver se eu consigo tapar,
controlar a luz, ligar a luz, desligar a luz, alterar os modos, eco e depois os settings que nós conseguimos mudar de milhas para quilómetros. Eu vou deixar em quilómetros. Se ficarmos a carregar aqui, notam, aqui neste pontinho, ela já está a funcionar sem precisar nós estarmos aqui a dar ao pedal. Só acontece isso se ficarem aqui a carregar aqui no modo. Vêem? Agora desligou aquele pontinho. Se eu acelerar, não acontece nada e ela vem assim de fábrica. Vou voltar a ativar essa característica, porque eu gosto sempre de arrancar ela sem ter que dar ao pedal. Do lado esquerdo temos aqui os botões do pisca. Não façam assim muita força, isso não vão estragar. Temos aí na buzina. É relativamente alta, acho que a malta ainda vos vai conseguir ouvir, é um bocado assim pô irritante. E depois, se vocês travarem com a alavanca da esquerda e derem aqui 4 toques no botão Power Button, 1, 2, 3, 4, o pneu de trás está levantado, vejam. 51, ela chega a 45 km em retas, ou então nas descidas, consegue chegar depois a 50 km por hora. Para voltar a limitar agora aos 25 vem de fábrica, travar, 4 toques, 1, 2, 3, 4, levantar a roda. Pronto. Olha, fim do teste de autonomia. Há bocado estava ali com 2 tracinhos, estava-me a dar ali vermelho. Já não estou a sentir a mesma força naquela subida que inicialmente. Estou com 36 km no display aqui da trotinete e 35 km e 600 metros aqui no GPS. Muito parecido. Então, parabéns nisso. Duas coisas. Acho que se portou bem, tendo em conta o tamanho da bateria, tendo em conta que eu desbloqueei e andei aqui com velocidades à volta dos 30, 35 km por hora. E duas coisas para incluir no teste da ciclística. Agora não estou a acelerar nada. Esta parte da rua é ligeiramente a descer, mas ela desliza muito bem, pá. Quando eu deixo de desacelerar, noto que ela desliza bem. E o motor, quando eu ligo, quando está a funcionar, é muito silencioso. É muito silencioso. Estou a tentar ver qual é que é a velocidade que ela está. Está no race, não se consegue ver nada, até parece que está desligada. Agora, durante a noite aqui nesta parte, à frente aqui do display temos uma luz, não é muito forte, parece que tem aqui uma lanterna de pai de 200 lumens, tem uma boa abertura, tem 2 níveis, esta parte é assim mais intensa, depois a outra assim um círculo assim à volta não é assim tão intensa, mas ajuda vocês a encontrar qualquer tipo de irregularidade. E depois, a parte de trás, acende, se travarmos fica assim a piscar, se fizermos pisca para o lado esquerdo, acende esta parte aqui para o lado esquerdo e depois para o lado direito, acende esta parte assim para o lado direito. Gostava que esta iluminação, tanto de um lado como do outro, fosse amarela. Está bem, pronto. E o display à noite consegue-se ver muito bem. Conclusão. Foi engraçado fazer este vídeo porque mostra que algumas alterações, por muito pequenas que sejam, consegue mudar completamente a geometria de uma trotinete. E neste caso, em apenas um ano, eles mudaram várias coisas nesta trotinete que não se compara ao modelo anterior. E a diferença para outros modelos, tipo a G2 Max, a G2 Pro, se eu tivesse de escolher baseado naquilo que eu sei e testei da G2 Pro e se esta tivesse ao mesmo valor que não está por 415 €, desconto, aproveitem, vou deixar aí o link aí em baixo, mas mesmo se tivesse ao mesmo valor da G2 Pro, depois desta review, eu ia para esta trotinete. Gostei muito e acho que é uma das melhores escolhas que vocês podem fazer se quiserem comprar uma trotinete para os vossos filhos irem para a escola. Pronto, este foi o vídeo, espero que tenham gostado, like, subscreve, essa coisa toda e vemos no próximo vídeo. Porque é que ficaste longe e agora tenho que vir aqui, vá! Esta foi gira. Bora, está feito. Olha, queres ir experimentar e tal? E se caíres, ganhas pontos. Tenho que filmar. Mas é fixe.